Olá, bem-vindos ao quadro. Nessa aula, eu vou falar sobre o modo de ação dos genes. Uma das primeiras hipóteses sobre o modo de ação dos genes postulava que esses atuam por meio de enzimas, que são proteínas que catalisam importantes reações biológicas nos organismos. O primeiro a sugerir essa hipótese foi um médico chamado Archibald Garreau, estudando a alcapitonúria, que é uma doença em que as pessoas não conseguem metabolizar a alcaptona. Sabendo que essa doença era uma doença hereditária, esse médico sugeriu que as pessoas doentes possuíam um gene mutante e, portanto, não produziam uma enzima que era responsável pelo metabolismo dessa substância. Eu vou falar da alcapitonúria e de outras doenças envolvendo erros inatos do metabolismo na próxima aula. Bom, esse médico sugeriu essa hipótese observando doenças como essa, mas os primeiros indícios experimentais foram analisados por dois pesquisadores chamados de Birol e Cheiro, e no experimento principal realizado por eles, eles utilizaram um fungo chamado de Neurospora crassa, que é aquele bolor cor-de-rosa que cresce nos pães. A vantagem em trabalhar com este fungo é que ele é de fácil cultivo em laboratório, possui micélios, que é o conjunto de hifas com núcleos haploides, ou seja, há sempre um representante para cada gene, o que torna fácil a identificação de micélios mutantes, e além disso, o ciclo de vida desse fungo é muito bem conhecido, e tanto na reprodução sexuada como na reprodução assexuada, ele produz esporos que germinam e formam um novo micélio haploide. Esses pesquisadores imaginaram que nas células desse fungo aconteciam milhares de reações químicas e que cada reação era catalisada por uma enzima específica. E se a hipótese um gene, uma enzima estivesse correta, cada gene seria responsável por uma reação diferente. Por exemplo, numa reação em que um precursor A é transformado num aminoácido importante para o fungo, como a arginina, eles queriam saber o que aconteceria com esse fungo se esse gene fosse mutado e, por consequência, essa enzima não fosse produzida. Como eu disse anteriormente, a Neurospora crassa possui micélios haploide e, portanto, haveria apenas um representante desse gene. Logo, esses fungos não sobreviveriam, porque eles não produziriam arginina, a não ser que esse aminoácido fosse suplementado do meio. Então, baseado neste raciocínio, eles realizaram o seguinte experimento. Cultivaram em meio mínimo, que é aquele meio que possui substâncias suficientes para o fungo selvagem crescer, então cultivaram micélios de Neurospora crassa e induziram a mutação nesses micélios a partir da irradiação com raios X. E após isso, os pesquisadores semearam os esporos irradiados desse micélio, utilizando, para isso, outros 4 tubos, em que havia meio mínimo suplementado com arginina, com o objetivo de identificar os indivíduos mutantes para este aminoácido. Então, os esporos cresceram e germinaram no primeiro, no segundo e no terceiro tubo, e neste último tubo o esporo não germinou. Nós falamos que este esporo é um mutante letal, ou seja, aconteceram mutações em outros genes envolvendo outras reações que não puderam ser suplementadas pela presença da arginina no meio. E um problema desse experimento é que, nesses tubos onde os micélios cresceram, haviam tanto indivíduos mutantes para a arginina, que cresceram absorvendo do meio, como também indivíduos selvagens, que crescem em meio mínimo e também crescem em meio mínimo suplementado com arginina. Então, para identificar os indivíduos mutantes para a arginina, os esporos de cada micélio foram semeados em outros 3 tubos, contendo apenas o meio mínimo. Neste primeiro e terceiro tubo houve crescimento e germinação do micélio e neste segundo tubo não houve germinação nem crescimento. Então, esses 2 indivíduos são selvagens argimais, ou seja, produzem arginina
e por isso sobrevivem em meio mínimo, e este indivíduo é mutante Arg-, não produz a arginina e não sobrevive em meio mínimo. Então, o que podemos concluir com esse experimento? Que, a partir da mutação de um gene, foi possível obter um indivíduo mutante para a arginina, cuja produção depende de uma enzima. Dessa forma, esses pesquisadores conseguiram consolidar a hipótese um gene, uma enzima. Posteriormente, essa hipótese foi ampliada para um gene, uma proteína, ou seja, os genes controlam a produção de qualquer proteína e não só das proteínas enzimáticas. Porém, algumas proteínas são constituídas por mais de um polipeptídeo. Lembrando que os polipeptídeos são cadeias formadas por mais de 20 aminoácidos, e cada polipeptídeo é codificado por um gene diferente. E, portanto, a teoria foi amplificada para um gene, um polipeptídeo. Como esses genes codificam os polipeptídeos, será assunto das nossas próximas aulas. Espero que vocês tenham compreendido esta aula. Bons estudos e até mais!